Paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para junto a gente aprender da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que abençoa, que dá direcionamento. Só é eu, você querer. Porque muitas vezes o Senhor está falando, o Senhor está lhe direcionando, o Senhor está dando livramento. Mas nem sempre o irmão ou a irmã quer. Precisamos querer para estar lendo a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que dá tudo de bom para mim e para você. É só a gente querer. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender? Vamos hoje Mateus 27, do 1 ao 31. Vamos aqui trabalhar, ouvir e passar a mensagem do Senhor. O título é Cuidado com a sua covardia, porque a covardia traz consequência, mas também covardia, depois o Senhor cobra. E a gente vai ver aqui pessoas covardes nessa história. Diante de Jesus foram covardes. Imagina diante de mim e de você. Temos que estar lendo a Bíblia, temos que estar de atalaia, vigilante, porque o inimigo sempre cria ciladas. Ah, mas depois que eu sou crente só piorou. Não, antes acontecia pior. Mas antes você não tinha o Espírito Santo para te mostrar. A situação acontecia, chorava, se desesperava, porque não tinha alguém para te alertar. Depois acontecia novamente. Mas agora tem o Espírito Santo para alertar, para orientar a mim e a você. Amém? Então não piorou, só melhorou. Vamos aprender aqui o que significa ser covarde. Mateus 27, a partir do 1 até o 31. Jesus perante Pilatos. Jesus ali tinha recebido o beijo de Judas, aquele covarde que conviveu com Jesus e agora por conta de dinheiro vendeu Jesus, né? Quantas vezes as pessoas nos vendem com fofoca, com mentira, com calúnias, mas o Senhor vê todas as coisas. Você e eu tem dono, não esqueça disso. Chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Coisa triste, né? Jesus, que só fez o que era bom, agora tem um conselho, tem uma reunião para decidir a morte de Jesus. Às vezes se faz reuniões, é na hora do café, é na hora do almoço, é na hora do jantar, falando mal de um servo e de uma serva de Deus. Cuidado com sua língua, porque o que a gente planta, a gente colhe. E amarrando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. O amarraram. Então, às vezes você passa coisas tão pequenas e já acha que é o fim, se desespera, não quer ir mais para a igreja, mas aqui o amarraram. Simplesmente não levaram, amarraram. Humilhação. E a humilhação, às vezes, que você passa, você acha que é coisa do outro mundo. Leia a palavra, descanse. O Senhor disse que pegue minha cruz e siga-me. Então passamos por situações difíceis também, mas somos mais do que vencedores. Não esqueça disso. Pedra que joga, só se joga pedra em árvore que tem fruto. Está sendo jogado pedra em você, é fruto para a glória de Deus. Então Judas, o que o traíra, vendo que eu fora condenado, trouxe arrependimento, as 30 moedas de prata, aos principais sacerdotes e aos anciões. Se arrependeu Judas, mas era tarde. Agora trouxe aquelas moedas, um homem que dá a entender que era ganancioso, só pensava em dinheiro. Às vezes só se pensa em dinheiro, mas as consequências são trágicas. Porque a gente vai ver aqui o resultado da ganância, da traição de Judas. Tudo que se faz tem um preço. Eu acho lindo quando a palavra de Deus diz: quem faz suas covas, nela cai. Aqueles homens fizeram uma cova para Daniel. Daniel entrou na cova, mas estava com Jesus o tempo todo, e Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo com ele.
Quando Daniel foi tirado, aqueles homens e suas famílias foram jogadas. Antes de cair no final daquela cova, os animais, os leões já rasgaram. Quem faz suas covas, nela cai. Mardoqueu não exaltou Amã. Amã fez uma cova, né, para Mardoqueu. Quem foi enforcado nela? Amã. Fique na posição de servo e serva. Não olhe para a esquerda nem para a direita para fazer coisas que desagradam ao Senhor. Tem pessoas que é crente só se preocupa com as vestes. Tudo faz parte de um servo e uma serva de Deus. Pior o que sai de dentro, quando se maquina, quando tem inveja, quando arma, quando não paga o que deve. Tem que ter cuidado nisso. Porque a ganância de Judas lhe custou caro. Por isso que eu botei aqui o que o Senhor me deu. Covardia. Cuidado com a sua covardia. Ele foi covarde, mas ele caiu na sua própria cova. Ele veio aos anciões com as moedas de prata, porque ele viu a gravidade do que ele tinha feito. Dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa? Isso é contigo. Às vezes você faz uma coisa errada, impulsionado por alguém que te leva ao erro, mas depois eles caem fora. Foi o que eles disseram. Isso é contigo, o que é que a gente tem a ver com isso? Não vá pela cabeça de ninguém, não se deixe ser influenciado, porque depois quem vai cair na sua cova é você mesmo. Seja influenciado pela palavra, pelo reino de Deus, não pelo que não presta, não pelo pecado. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele jogou as moedas naquele momento. Não era tudo que ele queria, mas ele viu que não adiantava de nada agora. E olha, retirou-se e foi enforcar-se. Fez uma cova e nela caiu. Vamos plantar o que é bom, porque o que a gente planta vem a colheita. Olha a colheita de Judas. Deus vê todas as coisas. Vamos andar com dignidade. Nada de covardia, nada de mentiras. Servo de Deus é sim, sim, não, não. Servo de Deus não anda com enrolada, com tramas, querendo que é de ninguém, comprando e não pagando, não. Tudo isso se diz se é servo ou não servo. Lá em Oséias diz, e vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Eu conheço pessoas que só se preocupam com as vestes. E esquece que é um questionário enorme. Não é só isso, não. E os principais sacerdotes, tomando as suas moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-la no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Nem eles queriam mais aquelas ofertas. Preço de sangue. Nem eles que deram as ofertas, que mandaram matar Jesus, queriam mais. Tem pessoas que lhe empurram para o abismo, mas depois ele sai de mansinho e ele ignora tudo aquilo. Ande com pessoas que cheiram Jesus. Ande com pessoas que andam, que têm prazer, que andam lutando para ser melhores pessoas para Cristo. Porque depois vão sair de mansinho, vão jogar você no abismo e vão culpar você. Cuidado, não seja covarde. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para sepultar dos estrangeiros. Pegaram aquele dinheiro e compraram uma terra para sepultar os estrangeiros, porque era preço de sangue. Dinheiro que se recebe com maldade não serve para nada. Aqui serviu para comprar um túmulo para enterro, para sepultura. Cuidado com as ofertas, cuidado com os manjares, porque se você não vigiar, se eu não vigiar, a gente cai na nossa própria cova. Foi o que aconteceu com Judas. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Cuidado com a sua covardia. Ande com seriedade. Não se acovarde. Não haja como um covarde, porque isso tem um preço. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que dizia, tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquela que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram.
e deram pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Tudo que se fala quando é profético e vem de Deus, acontece. Porque o que Jeremias falou aqui aconteceu. Que aquelas moedas só ia servir para comprar um campo, para enterrar estrangeiros. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. O que o Senhor fala, Ele honra. Seja amor, seja opressão, seja o que for, seja o que Ele vai cobrar com justiça, Ele cumpre. Vamos ouvir a palavra, mas não ser covarde. Vamos ouvir a palavra para cada dia ser servo e serva fiel do Senhor. Jesus estava em pé diante do presidente e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse Jesus: Tu diz. Jesus sabia falar, tu diz. Ele sabia exatamente falar as palavras certas. Tenha cuidado com as palavras, para não se perder com elas. Já falei demais. Hoje eu penso 2 vezes. Hoje eu luto para escutar mais. E aqui Jesus só diz: Tu diz. Sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Jesus ali estava sendo acusado. Mas ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, porque era a nossa vitória. Ele sabia que aquilo era cilada de Satanás para ele desistir. Nada ele respondeu. Está sendo acusado? Está sendo acusada? Estão vendendo você por aí? Não responda nada. O teu juiz é o Senhor. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testemunhos contra ti? Pilatos, mais uma vez, instigando ele para ver a resposta. Nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus não respondeu nada. Tem hora que, por mais que seja difícil, o silêncio é a resposta. E aqui diz que Pilatos ficava maravilhado, porque diante de um massacre daquele, diante daquelas acusações, daquela pressão, mas ele não respondeu nada. Porque há um tempo determinado para tudo. Há um tempo de se falar e há um tempo de se calar. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aqueles que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: Qual queres que vós solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Veja que até nisso, um bandido, um salteador, mas eles preferiram Barrabás. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Aqueles que me criticam e te criticam, quem está ouvindo às vezes sabe que é inveja. Ele ou ela pensa que está abafando e a sua própria atitude está lhe condenando. Feche sua boca, porque Jesus não respondeu nada e Pilatos entendeu que aquela acusação era inveja. O silêncio deixa Jesus falar por mim e por você. Quem fala muito, quem acusa muitos outros, se perde nas palavras. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Até a mulher de Pilatos sonhou. Isso é uma prova que sonho existe. Às vezes a gente sonha para falar e às vezes a gente sonha para ficar calado. O Senhor tem me orientado nisso também. Fique calado com seus sonhos. Tudo tem a hora certa de se falar. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que se dissesse: Barrabás, mata Jesus. Veja que os principais sacerdotes ali persuadiram. Instigaram o povo a dizer: Não, a gente quer Barrabás, mata Jesus. Sempre tem alguém para lhe apontar e para me apontar. Mas se você anda com retidão, com dignidade, deixa com Jesus que ele vê todas as coisas. Ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Se acusaram Jesus, se usaram pessoas para atacar Jesus, e o que não faz conosco? Não é verdade? Respondendo, o presidente disse-lhe: Qual desses dois quer vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Porque é mais conveniente aplaudir o pecado do que andar com pessoas sérias. Às vezes é mais conveniente aplaudir o erro do que ouvir a verdade.
mas eu e você tem compromisso com a verdade. Não esqueça disso. Disse Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: crucificam. Já pensou? Só fez o bem, mas queriam matá-lo, porque às vezes a verdade dói. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: crucificam. Herodes perguntou: que mal fez eles? Mas eles não tinham o que responder. Eles não tinham maldade para falar de Jesus. Aí preferiram responder gritando: crucifica. Porque às vezes a palavra sua e minha é verdadeira, mas as pessoas fingem que não escutam, ou escutam do jeito que elas querem. Mas continue com a verdade, porque quem vai honrar a mim e a você é Jesus. Eles aqui ignoraram, dizer crucifique, porque eles não queriam ouvir a verdade. Eles não tinham que falar mal de Jesus. Então continue com a verdade, porque em todo lugar, verdade é verdade. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Tem tudo a ver com o que eu botei aqui. Cuidado com sua covardia. Herodes podia soltar Jesus. Sabemos que isso tinha que acontecer. Mas Herodes também foi covarde. Ele lavou as mãos numa forma de dizer: eu estou livre. Tem pessoas que estão no pecado, escuta a palavra, faz outras coisas, dizendo que está tudo bem. Cuidado com sua covardia. Entenda o certo e o errado. Não passe a mão no que é errado, porque Jesus vê todas as coisas. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. E ele disse a Moisés, e foi com o povo dele: eu não tenho culpado por inocente. Quando vê seus filhos fazendo coisa errada, exorte. Quando vê alguém fazendo uma coisa errada, aconselhe. Porque não lavar as mãos, isso é covardia. E o Senhor vê todas as coisas. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Preferiram que o sangue dele caísse sobre a família. Quantas vezes, por conta da falha de um pai, de uma mãe, de qualquer um de nós, nossa família tem consequência? E a gente vê aqui. Então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Açoitado. Jesus apanhou. Lembre-se, o que você passa, o que eu passo, não é nada diante do sofrimento de Jesus. Então não se desespere com seus problemas. Vá orar, vá louvar, vá adorar, porque tudo tem um tempo determinado. E o mal também vem, mas vai embora. Tudo passa. Só não os poderes de Deus. A Bíblia diz: passa céus e terra, mas minhas palavras não passam. Então a palavra de Deus é verdadeira e na hora certa ele te honra. Só não seja covarde. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto toda a corte, mais uma vez reunidos. A primeira vez foi para caluniar, para determinar que ele tinha que ser morto. A reunião agora era para escarnecer de Jesus. E despindo, cobriram com uma capa de escarlate. Quantas vezes tentam escarnecer de mim, de você? Mas ele está lá em cima, ele vê tudo. Quem escarnece, quem fala mal, quem calunia, está imitando o diabo. Imite Jesus. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça e em sua mão direita uma cana, e o ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva, rei dos judeus. Ainda zombaram, ainda ridicularizaram. Quem faz isso tem consequência. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Você já pensou que dor, que sofrimento? O meu sofrimento e o seu não é nada diante do que Jesus passou. E para terminar o 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Tiraram a capa, colocaram outra roupa, para agora ele ser crucificado. Escarneceram, bateram com a cana na cabeça dele. Lembre-se, o que eu e você passa não é nada diante do que Jesus passou. Mas diante de tudo isso, teve vitória na cruz do Calvário. Ele suportou.
Nossas lutas a gente suporta orando, louvando, clamando, jejuando e lendo a palavra, porque depois vem a vitória. O próprio Jesus garante. A minha e a tua vitória está chegando para a glória de Deus. Só não seja covarde. Amém? Paz do Senhor. Até amanhã e fique todos com Deus.